Me chamo Paulo Merizio, sou criador dos projetos Hemoclass, farmacêutico e bioquímico com especialização e mestrado em hematologia. Tenho uma vasta experiência em morfologia celular e doenças oncohematológicas, e também com hemostasia e coagulação. Nesta série de vídeos, eu vou te explicar como tantos analistas clínicos comuns estão fazendo para construírem autoridade dentro do laboratório de análises clínicas, conquistando reconhecimento e autoridade laboratorial, principalmente no que diz respeito a doenças oncohematológicas e com algo relativamente simples: reconhecimento de células, de alterações, sabendo liberar essas alterações e interpretando elas de maneira correta, estabelecendo as correlações clínico-laboratoriais. Atualmente, eu sou um dos professores de hematologia mais requisitados para palestras, cursos, congressos, aulas de pós-graduação, simpósios, seminários. E isso tudo é fruto do que eu vou te explicar aqui nessa série que você começa a acompanhar a partir de agora. Tem muita gente que já conquistou a autoridade no laboratório, que já tem ela definida através de uma ampla experiência, através de muito conhecimento. E essa autoridade, ela se aplica em várias áreas, não somente na hematologia. Agora, tem pessoas relativamente recentes na área laboratorial, que começaram há pouco tempo, que também já estão conquistando autoridade. É só você entrar nas nossas redes sociais e ver os comentários, e ver o que as pessoas têm a dizer sobre os conteúdos que a gente disponibiliza, seja na forma gratuita, seja nos nossos cursos. Afinal, se você não entende o que você está fazendo, desde o básico, não há como discutir uma alteração laboratorial. Se não se tem o entendimento do processo como um todo, o resultado é só a ponta do iceberg. Você precisa entender o que está por trás disso. E não só a teoria daquele assunto, mas coisas básicas que você acha que ficaram lá para trás. A autoridade depende da compreensão do processo como um todo. É preciso saber discutir, mas para isso é preciso conhecimento. Sem conhecimento não se vai a lugar algum. Mas esse conhecimento precisa ser ordenado, precisa ser organizado de maneira correta. Mas como tudo isso aconteceu? Como que eu cheguei nessa solução? Eu, assim como você, já tive tantas e tantas dúvidas, já perdi o sono por hemogramas incertos, sofri de insegurança frente a casos inconclusivos e muitas vezes vi o dia amanhecer sentado no microscópio. Eu sei muito bem o que se passa em um plantão, principalmente aqueles plantões onde a última coisa que a gente queria é estar ali. Sofri muitas vezes com o fato de duvidarem do resultado do laboratório, coisa que acontece tão frequentemente. Mesmo sempre eu tendo certeza de que tinha feito tudo corretamente. Sei bem o que é um médico ligar no laboratório e a gente não saber o que falar perante um questionamento sobre um resultado de um exame que a gente mesmo fez. Eu queria, assim como alguns analistas clínicos do local onde eu trabalhava, ser reconhecido, saber das coisas, ter autoridade sobre aquilo que estava falando. Enfim, eu queria ser ouvido. Mas no começo tudo é muito difícil, principalmente quando aquilo que sabemos não é usado no dia a dia. Parece que o curso de graduação não servia para nada. Assim que você se forma, você entra no laboratório e tudo aquilo que você aprendeu parece que vai para o espaço. Você tem tudo diferente, tudo novo, e é daquele jeito que você precisa fazer. Eu via que eu precisava entender sobre aqueles exames, da onde aquilo vinha, por que alterava, algo que me desse subsídios para eu poder discutir aquilo e construir a mesma autoridade que eu admirava nas pessoas que trabalhavam há mais tempo lá no laboratório. Eu senti muitas vezes vontade de desistir. O fato é que eu nunca aceitei a ideia de fazer alguma coisa por fazer. Eu precisava entender aquilo que eu estava fazendo. E isso me incomodava. E muito. Então veio a minha primeira pós-graduação.
um overload de informação, muita coisa que ensinavam, muito conceito, muita teoria, mas eu não via a relação daquilo com a prática. Os professores não linkavam isso com a rotina que eu vivia no laboratório do dia a dia. Cada módulo eu tinha mais certeza que aquilo não adiantava de nada e que aquilo não servia para mim. E nessa época eu já era professor universitário. Eu ficava horas pensando como havia tanta teoria, tantos conceitos e como a prática era tão diferente. E isso é o que se passa na cabeça do recém-formado. Aprendeu tanta coisa na universidade e quando chega na hora da prática, na hora do estágio, na hora do primeiro emprego, parece que nada daquilo existe de verdade. E eu entendo, porque isso é fruto da metodologia de ensino utilizada atualmente. Foi aí que eu conheci várias pessoas que foram responsáveis pela mudança do rumo da minha vida. Professor Yoshio Hashimoto, professor Júlio Merlin, professor Paulo Henrique da Silva e o meu grande amigo Marcos Fleury. Com eles eu pude aprender uma maneira diferente de se ver e se pensar a hematologia. Foi a minha oportunidade e eu não deixei ela passar. O modo com que conseguiam interligar tudo, a maneira com que utilizavam os conceitos, as padronizações para explicar a rotina, eles conseguiam de verdade trazer a teoria para a prática e fazer valer todos os conceitos que se estuda no campo teórico da hematologia, dentro de uma prática real e aplicada. Mas ainda faltava um detalhe, que eu só descobri mais tarde. Aí foi o ponto. Minhas aulas mudaram totalmente depois disso. Eu me sentia muito melhor como bioquímico, com o meu trabalho. Me sentia muito melhor por saber como entender e como montar uma aula de hematologia, não só de hematologia, mas de bioquímica e outras disciplinas que eu também lecionava. Eu me esforçava ao máximo para que todos os meus alunos conseguissem entender de verdade a hematologia. Não só para a prova, mas para a rotina, para o dia a dia, para a profissão. E quem foi meu aluno sabe disso. Então comecei a ter sucesso com a minha metodologia de ensino, inclusive e principalmente nas aulas práticas. O reconhecimento veio e pouco tempo depois eu já estava sendo convidado para diversos cursos de pós-graduação. Eu dava aula no Brasil inteiro, viajava muito, mas muito mesmo. 2 até 3 vezes por mês. Eu já estava conhecido aí nos aeroportos do Brasil. Foi poucos estados que eu não estive. Eu havia encontrado a minha missão, mas também encontrei um problema. E por isso nasceu a Hemoclass. Eu resolvi contribuir com a mudança da realidade laboratorial. Eu via tanta gente reclamando do que se passava no laboratório, a questão não só de salário, mas do próprio reconhecimento, do motivo de ter um analista clínico dentro do laboratório, se o resultado era duvidoso, se o médico sempre desconfiava que alguma coisa estava errada. Esse descontentamento tem uma explicação. Com o grande número de cursos superiores que foi implantado no Brasil nos últimos anos, é visível a falta de professor preparado e vocacionado para isso. É bem simples. Como que se compõe um professor universitário? Conhecimento, experiência, bancada, no caso de análises clínicas, e mas muita vontade de mudar a realidade. E o que acontece? É contratado um professor para uma disciplina, vamos pegar um exemplo aí de bioquímica clínica, por exemplo. E para completar a carga horária desse professor, acaba ele assumindo hematologia, mesmo que ele não saiba. Mas para fechar a carga horária, para fechar o script de professores da universidade, acaba se assumindo disciplinas que não são da competência daquela pessoa. E aí, o resultado todo mundo sabe. Não é dada uma hematologia decente. Isso acontece não só com a hemato, mas com todas as disciplinas quando se fala de análises clínicas. E essa deficiência dos professores acaba sendo transmitida integralmente para os alunos. E o resultado disso vocês já sabem. Muitos alunos despreparados, já inseridos no mercado de trabalho. Isso é um problema. Claro que não são todas as universidades que têm essa característica, mas a grande maioria tem. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu trabalhei em várias universidades. Mas o problema maior foi na pós-graduação.
Eu preparava uma aula de pós-graduação com conhecimentos novos, padronizações novas, novos conceitos, novas metodologias, e o que acontecia? A realidade, quando eu chegava, me apavorava. Eu acabava tendo que deixar tudo aquilo de lado para fazer revisão de hematologia básica. Preparava uma aula de pós-graduação, chegava lá com casos clínicos, com leucemias raras, casos diferentes que não se vê no dia a dia do laboratório. E o que acontecia? Eu não podia usar nada disso. Eu tinha que fazer uma revisão de hematologia básica porque isso não estava entendido. E aí eu pude perceber o quão grave é o problema dos profissionais recém-formados. Às vezes eu até conseguia passar um conceito novo, mas eu não escapava de revisão em hematologia básica. Não tinha jeito. Eu tinha que voltar lá para trás para corrigir imperfeições e defeitos que são, na verdade, responsabilidade do sistema de ensino. Esse despreparo, ele é consequência da falta de uma visão fisiológica, de uma visão holística, integral de cada situação, de cada problema. Pessoas portando conhecimentos já deturpados, coisa de 30 anos atrás, mas com uma vantagem, com muita vontade de aprender. E isso me motivou. Encontrar aqueles profissionais que mesmo com tanta dificuldade viajavam até 2 dias para fazer uma aula de pós-graduação. 2 dias de ida, mais 2 dias de volta. O pessoal cansado da viagem em sala de aula, mas anotando tudo, tentando absorver o máximo de conhecimento para poder levar isso e aplicar no dia a dia, aplicar na sua rotina, na sua vida, no seu laboratório. Isso me motivou. Isso me trouxe uma vontade de melhorar, de fazer diferente e tentar usar essas pessoas para mudar a realidade das análises clínicas, fazendo com que elas possam fazer diferente também. Por isso eu pensei que eu precisava alcançar esses profissionais aonde eles estivessem, sem que eles precisassem passar por longas viagens, sem que eles precisassem abdicar do tempo livre que eles tinham, que eles pudessem fazer parte dessa mudança, que eles pudessem fazer mais também. Nesse ponto, eu vi que a metodologia de ensino tradicional nas análises clínicas não funciona. E o sistema usado pelos analistas clínicos no laboratório também não funciona, porque se trata do conhecimento isolado. Você vê uma alteração celular, que célula é essa aqui? Isso aqui é um blasto. Ok, então relata blasto e tá tudo bem. O que é isso aqui? Isso é um linfócito reativo. Então relata ele, conta e acabou. E não é assim. E não é assim que funciona. As alterações tratadas de modo isolado é o que todo mundo faz. Aquelas pessoas que têm autoridade no laboratório, eles não sabem somente isso. Por que esse método é diferente? Por que você vai aprender nessa série de vídeos uma metodologia diferente de enxergar, principalmente as leucemias, no laboratório de análises clínicas? Nós precisamos entender o processo como um todo. Quando você enxerga um linfócito reativo, você precisa pensar, por que ele está assim? Quais são as características que definem ele? A cromatina frouxa e basofilia de citoplasma, por exemplo. E por que a cromatina frouxa? E por que o citoplasma fica mais azul? O que leva a isso? É a produção de proteínas? É preciso ler o gene? Aí vem as travas das disciplinas básicas, que eu só descobri mais tarde, que é um problema no entendimento, principalmente da hematologia. Então você tem que entender que essa célula afrouxou o núcleo por um motivo. E o que levou ela a fazer isso? E quais são os quadros fisiológicos que fazem isso? E clinicamente, como que isso se manifesta? E poder juntar todo esse conhecimento e ter o pensamento fisiológico de todo o processo. É assim que você vai construir a sua autoridade. Trabalhar a teoria junto com a prática não é suficiente. É preciso ainda trazer os subsídios das disciplinas básicas de forma ordenada. Não adianta você jogar tudo isso num mesmo prato
e misturar porque não vai dar certo. Isso é que nem uma receita de bolo. Tem a hora certa de colocar farinha, tem a hora certa de colocar o fermento, tem a hora certa de você misturar, e com o conhecimento também é assim. É preciso ordenar esses conhecimentos. Mas ainda é preciso entender algumas coisas das disciplinas básicas, porque muitos fatores que são complicantes, eles acabam sendo complicantes porque existem travas lá no entendimento da parte básica. Só que quando o acadêmico cursa uma disciplina básica, por exemplo, genética, não é falado lá na genética que aquilo ali é importante lá para as leucemias ou para as síndromes mielodisplásicas, não. A genética é tratada como genética. Não existe essa interdisciplinaridade. É por isso que esse método é diferente. Você vai estudar a parte básica, mas direcionada para aquilo que está acontecendo. E aí você vai conseguir destravar muitos bloqueios no que diz respeito ao entendimento da hematologia. Essa é a chave, a relação da teoria com a prática e eliminar essas travas, resolver essas pendengas lá das disciplinas básicas que estão fazendo o travamento do entendimento daquilo que se quer. Um processo leucêmico, por exemplo, ele deve ser entendido desde a alteração genética da célula cometida até as questões anatômicas da medula óssea. Por que a medula óssea, numa leucemia, ela acaba sendo infiltrada? E isso é uma questão que a genética explica, que a patologia explica. E por que esse processo fisiológico da medula óssea acaba ocasionando alterações imediatas no hemograma? Por que o blasto começa a aparecer no hemograma? Por que ele saiu da medula óssea? Isso é preciso ser entendido. Como que eu vou associar a anatomia, a genética, a histologia e a hemato? Isso tem que ser feito de forma ordenada. Ainda tem a falta de regulação do processo pela deficiência da funcionalidade dos fatores de crescimento quando uma célula é neoplásica. E cada alteração fisiológica traz um impacto específico no hemograma. O hemograma sofre alterações e essas alterações são explicadas pelas alterações fisiológicas do paciente. Mas para ter o entendimento de toda essa fisiologia, como eu falei, é preciso tirar algumas travas de disciplinas básicas que foram esquecidas. E o relato das células alteradas? Por que o blasto tem bastonete de Auer? Por que o blasto tem granulação? Por que o blasto não tem granulação? Por que ele tem nucleolo? Tudo isso tem explicação. E quanto mais você entender dessas alterações e dos processos que levam a essas alterações, com maior facilidade você vai conseguir discutir sobre elas e, consequentemente, alcançar o tão sonhado respeito, reconhecimento e a construção da sua autoridade como profissional de análises clínicas. Como eu disse, é como uma receita de bolo. E você precisa ter o entendimento de cada situação ou de cada conhecimento, o que eu preciso buscar de conhecimento para cada revelação que o hemograma me traz. É preciso montar esse quebra-cabeça, associando a teoria com a prática e tirando, eliminando, assassinando essas travas que ficaram lá atrás. Essa é a metodologia certa para você ter um entendimento do processo como um todo. Bom, o tempo que a gente tem para esse vídeo está acabando e eu te falei como fazer para ter um conhecimento concreto e isso pode e vai mudar a sua realidade. Se você souber usar o seu conhecimento de forma certa, você vai construir a sua autoridade. Você vai ser reconhecido e com certeza vai ser um profissional diferente. Assim como eu e assim como tantas outras pessoas que usaram esse método e já estão vendo os resultados dele. E mais uma coisa, isso é um caminho sem volta. A partir do momento que você entender como fazer, você vai aplicar isso em todas as áreas e você vai se sentir muito melhor. Eu garanto isso para você. No próximo vídeo, eu vou explicar para você o que esperar
de um paciente leucêmico, o que esperar de uma leucemia, de um hemograma de um paciente leucêmico, utilizando essa metodologia que a gente acabou de discutir. E claro, quais são as principais associações das alterações leucêmicas com os processos fisiológicos. Mas enquanto isso, deixa um comentário aqui embaixo, me fala o que você está achando dessa série, o que você espera dela. Eu vou fazer de tudo para ler todos os comentários. Você já está inscrito, já conhece os nossos canais? Nós temos a nossa página lá no Facebook, nós temos o nosso perfil no Instagram, nós temos o nosso canal do YouTube e o nosso blog. Nosso blog fica no endereço www.hemoclass.com.br/blog. Eu espero você no próximo vídeo. Não perca!